Hoje eu quero nadar no teu rio. Que ela volta multiplicada sobre a nossa vida, irmãos. Porque a palavra diz que Ele dá pão ao que come e semente ao que semeia. O pão é para comer, mas a semente você não pode comer. Semente é para entregar. Amém, irmãos? Então nós vamos crescer nesse nível de entendimento. E eu creio que todos nós iremos provar milagres poderosos em todas as áreas, inclusive na área financeira, em nome de Jesus. Você crê nisso? Irmãos, eu não sei se você sente, mas há uma unção nesse lugar aqui hoje. Desde o momento do louvor, da oração, estamos orando aqui desde 6:30 da tarde, orando. Irmãos, é impossível orar e Deus não aparecer, não se mover. Amém? A unção de Deus está aqui. E nós iremos sair transformados, tocados pelo poder do Espírito. Amém? Mateus capítulo 16. Abra comigo. Versículo 18. Parte B. Quando falo a parte B, é o final do versículo. Eu vou ler esse versículo e vou ler Efésios. Então, primeiro, Mateus capítulo 16, versículo 18, parte B. Quando ele diz: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vou dizer de novo, e você vai dar um amém, dizendo assim seja, porque isso aqui foi Jesus que falou. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vá comigo para Efésios agora. Efésios capítulo 6. Efésios 6, capítulo 10, versículo 10. Efésios 6, 10. Glória a Deus. Efésios 6, 10. Do 10 ao 18. A palavra diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, e contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir. Diga resistir. No dia mau. E depois de terdes vencido tudo, diga vencido tudo, permanecer inabaláveis. Diga inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos, diga todos, os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo 18, vamos ler juntos, para encerrar o 18? Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Até aí, só essa parte A.
Vamos ler mais uma vez essa parte mais forte. Vamos lá? Para a sua boca, vamos juntos? Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Irmãos, nós caminhamos nessa terra com esse corpo natural, mas o Espírito Santo quer nos dar um entendimento do que é o espiritual, muito acima do que é o natural. Nós somos chamados a andar no Espírito, e andar no Espírito é eu ser tomado de uma consciência espiritual maior, acima do próprio natural. Muitas vezes nós caminhamos dia após dia, semana após semana, e nós apenas vemos só o natural, lidamos só com o natural, vemos só pessoas, vemos os problemas, vemos as coisas e temos uma ótica só natural. Mas o Espírito Santo quer que entendamos que a consciência espiritual em nós tem que ser muito maior do que a consciência natural. E dentro dessa consciência espiritual, nós precisamos entender que nós, em Cristo, a palavra nos garante uma posição espiritual, que é a posição de vitória. A palavra do Senhor diz que nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quem aqui é mais que vencedor? Para dizer um amém. Essa é uma verdade posicional, é uma verdade garantida pela palavra, uma verdade espiritual. Essa verdade precisa ser experimentada. Eu preciso transformar essa verdade posicional em uma verdade experimental. Ou seja, a prática da minha vida refletir essa vitória. Eu caminhar em todas as áreas da minha vida refletindo a vitória que a palavra me diz que eu sou vencedor. Mas muitas vezes, por não discernir o espiritual, nós, em vez de vivermos a verdade dessa palavra, dessa posição espiritual de vitória, nós caminhamos e em áreas da nossa vida nós sofremos ataques do inimigo, nós sofremos dardos inflamados, nós sofremos ataques contra determinadas áreas da nossa vida. E a verdade é que se não estivermos edificados no Espírito, nós podemos sucumbir em alguma área da nossa vida. Mesmo tendo uma verdade espiritual em Cristo comprada para mim, na prática, se eu não tiver edificado, diga edificado, no meu espírito, eu posso sucumbir em alguma área em que eu possa sofrer um ataque. Porque, irmãos, Jesus ele diz assim no texto de Mateus: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu não quero falar de igreja, instituição. Eu quero falar de igreja, você. De igreja, eu. Ah, pastor, eu sou igreja? Sim. Diga, eu sou igreja. E Jesus disse que edificarei a minha igreja. E a minha igreja, por estar edificada, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora, para as portas do inferno não prevalecer contra você, você precisa estar edificado. E você é edificado no Espírito através de algo que você tem em você, comprado por Jesus na cruz e dado a você pela graça, que é os dons do Espírito. Dentro dos dons do Espírito nós temos um dom. Existe apenas um dom que você pode controlar ele, uma manifestação de um dom, que é a oração em línguas para edificação pessoal. Queridos, nenhuma porta do inferno consegue derrubar alguém que está edificado no Espírito.
Não consegue. Você pode sofrer ataques, dardos inflamados nas suas emoções. O diabo não toca no seu espírito. Se você nasceu de novo, você tem no seu espírito a natureza de Deus. E Deus, ele está trabalhando na sua vida de dentro para fora. Do espírito, trazendo uma restauração na alma, uma cura nas emoções e uma cura e um vencer no natural, no corpo, no físico. Mas o diabo, ele ataca você de fora para dentro. Ele vem no natural para atacar o seu corpo, pelos apelos na carne, e depois ele tenta tocar nas emoções, que é uma área tão vulnerável, tão frágil de uma pessoa. A alma, querido, é o centro das suas emoções, do seu intelecto, do seu raciocínio, dos seus sentimentos. Isso é alma. Todos aqui já sabem, mais do que eu, que você é um espírito, possui uma alma e habita em um corpo. Então o diabo, ele não vai atacar no seu espírito. O diabo, ele tenta trazer um apelo no natural, na sua carne, para tentar jogar dardos inflamados nas suas emoções, para tentar paralisar a sua vida. Mas, queridos, Deus, ele quer te ensinar pelo Espírito Santo. Você que está aqui, que nasceu de novo, você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Se você tem o Espírito Santo, você tem dentro de você essa oração sobrenatural. A oração em línguas, irmãos, é uma arma que Deus nos deu. Tá? Vou dizer de novo, a oração em línguas é uma arma que Deus nos deu. E a oração em línguas, ela tem 4 tipos. Todos já sabem, eu vou falar bem rápido, que a gente vai aprender tudo isso com mais detalhes no centro de treinamento, na nossa escola. Existe a oração em línguas que tem a manifestação, né, como os sinais para os incrédulos, né? Aconteceu em Atos capítulo 2. A palavra do Senhor diz que todos receberam o derramar no dia de Pentecostes, o Espírito desceu sobre eles, eles começaram a orar em outras línguas, e muitos que estavam naquele lugar entenderam o que eles estavam falando, orando no idioma de cada uma daquelas pessoas. Então, isso é um dom, é um tipo do dom de línguas que se manifesta, que você não tem controle, o Espírito Santo pode lhe dar. Na vida do Dave Robson, do pastor Dave Robson, esse dom já se manifestou 10 vezes. E nos seus programas na televisão, ele orando em línguas, pessoas em vários idiomas entenderam nas suas línguas latinas, nacionais. Essa é a manifestação de línguas para sinal para os incrédulos, para alcançar alguém que não conhece Jesus. Segundo tipo, todos sabem, que é a oração para edificação da igreja, a oração em línguas que vem com interpretação, ou seja, equivale à profecia. Você é tomado em línguas e depois daquela oração em línguas, você próprio ou alguém recebe a interpretação daquela oração e traz a interpretação para a edificação do corpo. Esse é o segundo tipo. O terceiro tipo é o tipo da oração em línguas que é dita por Paulo em Romanos capítulo 8, que são gemidos inexprimíveis do Espírito. Você não também controla esse tipo. Você está orando e de repente você recebe um encargo de intercessão e você começa a orar no Espírito e orar e começa a gerar algo e você não sabe o que você está orando, mas você está orando tomado pelo Espírito, gerando, trazendo à luz algo, trazendo à luz um propósito de Deus, trazendo um livramento a uma pessoa, trazendo uma cura a outra pessoa. Enfim, Deus está tomando em uma unção de intercessão. E ele traz essa oração dos gemidos inexprimíveis pela oração em línguas. É o terceiro tipo. Você também e eu não temos controle sobre ele. Mas o quarto tipo nós temos o controle, que é a oração em línguas para edificação pessoal. Você pode orar em línguas para edificar o seu espírito a hora que você quiser. Você não precisa sentir
Ah, pastor, antigamente eu pensava na igreja que eu frequentava que eu tinha que estar no momento de Pentecoste, de glória, e começava a dar glória, aleluia, glória, aleluia. Eu era tomado em línguas, e aí eu orava em línguas. E eu pensava que orar em línguas só naquele momento. Não. Você pode estar orando em línguas em qualquer momento. Você pode orar em línguas dirigindo, você pode orar em línguas cozinhando, você pode orar em línguas caminhando, você pode orar em línguas em qualquer momento. E segundo 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2, o apóstolo Paulo diz: aquele que ora em línguas, a si mesmo se edifica. Diga, se edifica. Quando você começa a orar em línguas, nesse quarto tipo, que você tem o controle, os três você não tem, mas nesse você tem. Você começa e termina quando quer. Deus deu a mim e a você esse privilégio de ter o controle da oração em línguas para edificação pessoal. Você não depende de um sentimento, você não depende de algo ao seu redor, você só depende da sua fé e de uma decisão de dizer: eu vou orar em línguas agora. E você começa e começa a orar e para quando você quiser. Pastor, eu já sei de tudo isso. Glória a Deus, irmão, que você sabe de tudo isso. Eu quero hoje, pelo Espírito, te chamar a viver isso. Passei algumas semanas pregando sobre a graça, passei algumas semanas pregando sobre o poder da palavra, passei algumas semanas pregando aqui sobre a mente de Cristo, e a partir de hoje eu vou começar a falar uma série de ministrações sobre a oração em línguas, porque esse é o nosso DNA espiritual. Nós não podemos ter hora após hora como um hashtag da internet, como um jargão. Eu quero, pelo Espírito, chamar você para o lugar da oração em línguas. Eu não ia pregar isso, eu não ia falar isso, o Espírito Santo me disse isso hoje. Essa igreja precisa mergulhar na oração em línguas. E eu só estou aqui transmitindo o que ele me disse. Creia ou não creia, ele disse. E se você estiver alinhado com essa visão, se você estiver alinhado com esse ministério, com essa palavra, você vai, a partir de hoje, a partir de sair por essa porta, eu acho que nem sair por essa porta, você pode estar aqui agora ouvindo essa palavra e aí baixinho, orando em línguas. Porque quem ora em línguas, querido, a palavra do Senhor diz: edifica a si mesmo. E eu duvido o diabo parar alguém que está edificado no Espírito. O próprio Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão. Querido, não prevalecerá contra a sua vida, contra a minha vida, nenhuma oposição do inimigo, se você tiver edificado no Espírito. Agora, se você não tiver no Espírito, se você não estiver se edificando, se você está orando em línguas uma vez por semana, no culto, quando lembra, às vezes, aí o diabo ele é especialista em lançar dardos nas emoções. Aí ele lança em uma pessoa aquela fraqueza, aí o outro um desânimo, aí o outro uma falta de vontade de ler a Bíblia, aí o outro um sentimento nas emoções de ódio do marido, da esposa. Aí o diabo cria uma situação que você cria um problema com um irmão, com um parente. Por quê? E você entra naquele contexto. Sabe por que você entra? Porque você está no natural. Porque você não está edificado no Espírito. Porque você está vivendo o natural e você está lutando com homens. A sua luta não é contra a sua esposa. A sua luta não é contra o seu marido. A sua luta não é contra seu pai, seu filho, seu patrão. Não é. A sua luta, o apóstolo Paulo disse aqui em Efésios, e lemos, é espiritual. Isso, você só vai ter o discernimento, irmãos, porque o discernimento é um grande benefício que a oração em língua nos traz.
Aquele que está orando no Espírito, aquele que está sendo edificado, ele tem nele um radar. Ele tem nele uma sensibilidade espiritual. E você sabe discernir ataques. Olha para mim, preste atenção. E você sabe discernir quando o inimigo está querendo tirar você do propósito de Deus. E ele começa com dardos nas suas emoções. Escute o que eu estou dizendo. Você não é o que você sente. Você não é o que você sente. Você tem que hoje tomar uma decisão de viver realmente no Espírito. E irmãos, não existe outra estratégia, outra ferramenta para você entrar nesse nível de vida no Espírito, se não for por meio da oração em línguas. Orar, o apóstolo Paulo disse, encerrando esse texto todo de Efésios, orar em todo tempo. Eu duvido o diabo parar alguém que está orando em todo tempo. Eu duvido o diabo enfraquecer na fé alguém que está orando em todo tempo. Eu duvido o diabo desanimar. Cadê fulano na igreja? Não, desanimou, está assim mesmo. Sabe por que isso? Deu um passo fora do Espírito. Saiu do Espírito. Entrou nas emoções. Recebeu dardos contrários. Não estava edificado no Espírito. Não estava orando em línguas. Precisamos urgentemente, o Espírito Santo nos chama urgentemente para o lugar da edificação pessoal. O lugar da oração em todo o tempo. O lugar de estar naquele lugar onde você não precisa sentir nada, você só precisa começar a orar. E você está orando, acorda. O que é que vem na sua cabeça? O diabo lança um pensamento, mas na minha hora você lembra, não, eu vou orar. Aí vem uma dificuldade. Ah, não vou parar nessa dificuldade, eu vou orar. Aí vem alguém que cria uma situação, um problema contra você, que pode ser dentro da sua própria casa. O diabo muitas vezes usa, queridos, as pessoas que nós mais amamos, da nossa própria família, para tentar parar a nossa fé. Se alguém que passa lá do outro lado da rua dizer alguma coisa contra você, você não vai nem ter atenção. Mas se alguém da sua família que tem ligações afetivas, emocionais com você, falar algo, pode aquilo trazer, tem uma palavra de peso contra você. Você se fere, você fica triste, você se decepciona, você pode ficar magoado. Enfim, você guarda um sentimento contrário se você não tiver edificado no Espírito. Se você não tiver edificado no Espírito e eu não tiver edificado no Espírito, nós somos presas fáceis para qualquer dardo inflamado. Queridos, nós estamos vivendo uma época em que o diabo, ele já sabe que ele perdeu mesmo. Ele já é perdedor, ele perdeu tudo mesmo. Agora ele está tentando as últimas coisas dele, as últimas estratégias que ele tenta fazer, para esfriar a fé de muitos. Jesus disse em Mateus capítulo 24, que até muitos escolhidos irão sofrer, passar por isso. Esfriar na fé, na caminhada. Queridos, aquilo que você tem de mais importante e precioso na sua vida é a sua fé. E tem uma frase do pastor Heber que ele diz assim: cuide da sua fé e a sua fé cuida de você. Isso é uma pura verdade. Pastor, mas me explique como é que eu cuido da minha fé. Vá comigo para Judas. Judas, penúltimo livro da Bíblia antes de Apocalipse. Judas, versículo 20. Judas só tem um capítulo. Nós vamos ler o versículo número 20.
versículo 20. Vamos ler o 3 primeiro, versículo 3, né? Que está muito ligado ao versículo 20. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da vossa comum salvação, foi que senti obrigado. Olha o que o apóstolo Paulo disse, olha a seriedade desse versículo. Vamos ler de novo. Amados, quando eu empregava toda a diligência em escrever acerca da vossa salvação, eu me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando. Pronto, eu me sinto Paulo dizendo isso aqui hoje para essa igreja. Quando ele diz assim, eu me sinto, quando eu empregava toda a diligência em escrevermos acerca da vossa salvação, hoje eu me sinto obrigado a corresponder-me com vocês, exortando cada um de vocês a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue a vocês. Então ele diz no versículo 3 o quê? Que nós temos que batalhar pela fé. Batalhar, lutar por ela. Versículo 20, ele diz, como essa batalha? Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Versículo 3, ele diz que nós temos que batalhar. Perceba o peso que o apóstolo Paulo, o encargo no Espírito que ele estava em falar para escrever essa carta. Irmãos, eu sinto uma coisa, vocês precisam batalhar pela fé. E ele diz no versículo 20, como se batalha? Orando no Espírito. Orando no Espírito. Então, como é que eu cuido da minha fé? Diga, orando no Espírito. Você batalha pela sua fé orando em línguas. Você batalha pela sua fé de manhã, de tarde, de noite. Sem esperar sentir nada. Pastor, eu não estou com vontade de orar. Eu tenho que orar mesmo sem vontade. A oração em línguas não é sentimento, não é na sua alma. É no seu espírito. É uma decisão que você toma por fé de edificar a sua vida espiritual. Irmãos, você ao começar a desenvolver essa prática, manhã, de tarde, de noite, você vai estar cuidando da sua fé. Aí você vai chegar num momento, no dia, durante o dia, que a sua fé vai ser desafiada, que a sua fé vai ser confrontada, que a sua fé vai ser, como é que eu posso dizer, desafiada mesmo, a colocar a cara para fora. Como? Uma circunstância contrária, um diagnóstico contrário, um problema que aconteceu, uma dificuldade financeira, um problema na família, que você é desafiado na fé. Se você está cuidando da sua fé, naquele momento, o que é que vai acontecer? A sua fé vai cuidar de você. Ou seja, a sua fé vai te sustentar no meio da dificuldade. Quem está batalhando pela fé, em meio à dificuldade, a sua fé vai cuidar de você. Ou seja, vai te sustentar quando as circunstâncias se levantar contra você. As circunstâncias vão se levantar se a sua fé estiver edificada. Você não irá pelas circunstâncias, você não ouvirá a voz contrária, o diagnóstico contrário, o problema. Você será guiado pela verdade. E verdade não é as circunstâncias. Verdade é o que Deus diz. Isso é a verdade. Diga, verdade é o que Deus diz. Como eu queria nessa noite que o Espírito Santo lhe fizesse entender isso. Como eu quero que o Espírito Santo lhe
trouxesse essa revelação. Queridos, vida no Espírito só é difícil eu dizer isso que eu vou dizer, mas eu vou dizer. Vida no Espírito, na prática, só consegue viver quem tem uma revelação. Certo? Uma revelação. Porque vida no Espírito é viver mesmo a vida espiritual ativa em todo tempo, em toda hora. Você não separa a sua vida espiritual do secular. Eu estou no secular, eu sou isso. Na igreja eu faço aquilo. Não. Vida espiritual é uma vida só. A vida no Espírito, queridos, a vida no Espírito, você só consegue viver se você tiver uma revelação no seu espírito de que você cansou. Eu creio que realmente só entra de cabeça em vida no Espírito quem cansou. Cansou da religiosidade e quer viver em Deus. Porque vida no Espírito, ou seja, é viver em Deus. É você tomar uma decisão de você viver orando. Isso é loucura. Escute, é loucura para o homem natural. Se você estiver aqui com a sua mente natural querendo compreender o que eu estou falando, você não vai compreender. É loucura para o homem natural que tem 2 empregos, que tem filho para cuidar, que tem família para cuidar, que tem que fazer tal coisa, que tem tal compromisso, que tem compromisso manhã, tarde, noite, cumprir o que o apóstolo Paulo disse, orando em todo o tempo. Como é que pode? Como é que você pode orar em todo o tempo? Como é que você pode orar em todo o tempo? Se você tem que estudar, cuidar do seu filho, cozinhar, fazer tantas coisas. Como é que você pode orar em todo o tempo? Judas 20 diz, orando no Espírito. Orando no Espírito. Orando no Espírito. Então, irmãos, o Espírito Santo quer hoje te chamar para o lugar da edificação pessoal. Isso eu não posso fazer por você. Eu não posso fazer por você. Você precisa ter a sua experiência hora após hora. Você precisa ter a sua experiência da oração do Espírito. Você precisa sair da teoria para a prática. Você precisa viver essa verdade. E eu lhe garanto uma coisa: nenhuma porta do inferno prevalecerá contra você. Vai vir uma dificuldade nas finanças, vai vir um problema na saúde, pode vir qualquer coisa. Mas não lhe derruba, porque você está edificado no Espírito. Agora, se você não viver isso, vai vir ataques, e você vai ser levado por qualquer bombardeio desse, qualquer seta, qualquer dardo inflamado, que vem na mente, que vem na alma, né? Na mente, a dúvida, o problema. Será que Deus disse? Será que vai acontecer? Eu estou passando por isso. Será que vai aquilo? Pronto, o diabo é especialista em tentar dizer o que Deus disse. Distorcer o que Deus disse. Na mente, no coração, né? Com fragilidades emocionais, com tristeza, com depressão, com ódio, com problema. Não deixe o diabo lançar dardos na sua família, no seu casamento, na sua vida pessoal. Edifique-se no Espírito. Quem está edificado no Espírito vai ficar diante de uma situação, aí o diabo vai querer que você fique magoado, ferido, você vai dizer: eu te amo, eu te perdoo. Porque você está edificado no Espírito. Eu duvido alguém que está edificado no Espírito guardar mágoa, guardar rancor, guardar ódio. Eu duvido alguém que está edificado no Espírito
odiar o irmão, que Deus, 1 João diz que é impossível dizer a Deus que amo, que eu não vejo, e odeio ao irmão que vejo. Então, a edificação no Espírito, irmãos, pode nos fazer entrar em outra dimensão em Deus. A edificação no Espírito revela o que está dentro de nós. A oração no Espírito, ela é o fogo que prova que material você é feito. A oração no Espírito prova se você está formado de madeiro, feno, palha, ou de ouro, prata e pedras preciosas. Se você estiver edificado no Espírito, o fogo vai vir, mas o que vai estar dentro de você é ouro, prata e pedras preciosas. Está escrito, vamos aqui comigo para encerrar, acho que é 2 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 3, melhor dizendo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 até o versículo 13. Olha só o que está escrito aí, é o último texto de hoje. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica nele. Porém, olha o que está escrito: cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Contudo, se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha. Versículo 13, olha o que está escrito: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo provada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Então, queridos, as circunstâncias, o fogo que vem contra nós, contrário, só derrete o que foi edificado e não foi do Espírito. Se você tiver edificado no Espírito, nada destrói o que foi edificado no Espírito. É isso que eu quero que você entenda. A diferença que o apóstolo Paulo falou aqui, do que é ouro, prata e pedras preciosas, do que é madeira, feno ou palha. Madeira, feno ou palha, você risca um foguinho pequeno, se destrói. Sabe o que é madeira, feno ou palha? Edificações naturais, edificações da alma, experiências rasas com Deus. Pessoas que têm experiências com Deus na alma. Pastor, tem pessoas que têm experiências com Deus na alma? Tem. Entrega a vida a Jesus, tem aquele primeiro amor, aquela chama primeiro, depois vai parando, esfria. Algo apenas emocional. Quando é algo no Espírito, quando é algo verdadeiro, o fogo vem, mas é só para provar que dentro de você, o que tem dentro de você é ouro, é prata, é pedras preciosas. Viu? A oração em línguas tem o poder de gerar em nós esse tipo de material indestrutível. Quem está edificado no Espírito se torna assim indestrutível. O apóstolo Paulo disse lá no texto que lemos de Efésios: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e vos torneis inabaláveis. A oração em línguas me faz inabalável. Por quê? Porque o que está dentro de mim não é madeira, feno ou palha. O que está dentro de mim é ouro, prata, pedras preciosas. Ou seja, é algo forte, é
É algo que não se destrói, pode ser qualquer fogo. O fogo vem, mas não destrói. Agora, muitas vezes o fogo vem contra... o fogo das circunstâncias vem, a gente passa por determinadas circunstâncias e só revela o que está dentro. Aí vem a murmuração, aí outra pessoa desiste de Deus, aí outra pessoa murmura. Por quê? Porque não está edificado no espírito, porque dentro dele há uma experiência emocional. Madeira, feno e palha. Mas o que Deus quer construir em nós é um material indestrutível assim. Nenhum fogo vai destruir. Nenhuma circunstância vai destruir. Nenhum problema vai te abater. Porque você está edificado, irmãos. Eu quero declarar sobre a sua vida que essa semana você vai orar em línguas mais. Mas vai orar mais mesmo. Eu até profetizo, você vai comprar um relógio de cronômetro. Fazia tempo que eu tinha falado isso aqui. E eu vou voltar a falar. Porque eu digo pelo Espírito. Essa igreja precisa mergulhar na oração em línguas. Sabe por quê? Porque o diabo tem ódio. Agora eu vou falar de igreja e instituição. Essa aqui. Nós compramos uma briga com o diabo em proclamar vida no Espírito. Nós compramos uma briga com o inferno em proclamar em Campina Grande e depois abrir um centro de treinamento e proclamar para o Brasil e para fora do Brasil. A guerra é ferrenha mesmo. Tá? Agora, se você realmente estiver edificado no Espírito, você não arreda o pé da posição que Deus lhe colocou. Uma fé edificada te faz não voltar para o lugar onde a fé te tirou. Vou dizer de novo, uma fé edificada faz com que você nunca mais volte para o lugar de onde a fé já te tirou. Pastor, você está falando que me tirou de outra denominação? Não estou falando disso. Estou falando que a tua fé edificada te tirou de uma religiosidade. De uma posição de cegueira espiritual, de falta de entendimento. E se a sua fé é edificada, nunca mais você volta para o lugar de onde a sua fé te tirou. Viu, irmãos? Eu digo isso por mim, eu nunca mais volto. Eu nunca mais volto para o lugar que a minha fé me tirou. Não foi eu que saí natural, foi a minha fé que me tirou. Você não deve voltar mais. Entenda, eu não estou falando de lugar físico, eu não estou falando de igreja, eu estou falando de posição espiritual. Tá? Você não volta, se a sua fé estiver edificada, você está construído de um material que pode vir em qualquer guerra, você não para. Então nós como igreja compramos uma briga muito forte, irmãos. Mas eu quero dizer uma coisa, que quem tiver realmente alistado nessa visão, o Espírito Santo diz a mim e a você, é tempo de mergulhar na oração em línguas. É tempo de mergulhar na oração em línguas. É tempo de orar mais em línguas. 1 Coríntios capítulo 14, quem ora em línguas, ora de fato. É a oração verdadeira. Tá? Então você não depende de pessoas, você não depende de um sentimento, você só abre a boca e libera. E ali o seu espírito está em segredo, em secreto com Deus. Não vou mais me prolongar, mas eu encerro dizendo isso. A palavra do Espírito Santo para você, para essa igreja, é vir para o lugar da oração em línguas. Orar em línguas. Compre um reloginho de cronômetro. Se você realmente está nessa visão, se você realmente mergulhou nesse entendimento.
Pastor, se eu quero me colocar uma doutrina, não quero colocar a doutrina, eu quero te ensinar a ser disciplinado. Porque eu digo por experiência própria, eu só comecei a me disciplinar nessa visão com um relógio. Isso não foi algo que David Robson inventou, não. Foi realmente algo que veio do Espírito Santo para trazer para nós pessoas indisciplinadas, porque nós somos. O brasileiro é alguém indisciplinado. O brasileiro é alguém difícil de manter algo que começa. Você começa a ler um livro, você não termina. Você começa um curso, você não termina. Você começa a ler algo, fazer algo. O brasileiro é assim, a cultura. Está encruado na cultura do brasileiro. Muita gente traz essas coisas para o espiritual. A gente começa, depois... Você pensa que ora em línguas. Começa a cronometrar quando você ora. No dia você vai ver que você não ora meia hora em línguas. Num dia. E é um bom começo, colocar uma meta. Porque o relógio te faz se disciplinar. Tem 2 benefícios. Você se disciplina e você trabalha com uma meta. É assim, esse é o objetivo do relógio. Você se disciplina e está registrando, e depois terminou no dia, você diz assim, orei tanto tempo hoje, minha meta amanhã é orar mais. Minha meta é orar mais. Pronto. Isso para onde, pastor? Até Jesus voltar, meu filho. Agora uma coisa eu lhe digo, viu? Quem caminhar e correr nesse entendimento, Deus vai nos levar para algo poderoso. Eu decidi mais uma vez mergulhar. E eu quero que você decida mergulhar. Mergulhar. Cronometrar. Seja no celular, seja no relógio. Mas se disciplinar a orar. Diga, o Espírito Santo me chama à oração. Pois eu quero